A gente vamos entrar no livro de Romanos, vai terminar o livro de Atos. A gente vai pegar um pouco da introdução do livro de Romanos. Vamos fazer uma oração. Santíssimo Deus, glorioso Pai, estamos gratos a Deus por estarmos na sua santa presença, Senhor. É um privilégio, Senhor, de estar aqui, Senhor, para estudar a sua santa palavra, Senhor. Por isso eu lhe peço, Senhor, que o Senhor me ajude, Senhor. Que o Senhor faça, Senhor, relembrar todas as coisas que eu estudei, Senhor. Que o Senhor possa me ajudando, Senhor. Porque sabemos que a sua palavra é maravilhosa, Senhor. Sabemos que ela está sempre superior à nossa sabedoria, ao nosso entendimento, Senhor. Porque o Senhor é mais alto do que nós, Senhor. É por isso que lhe pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a entender, Senhor, a sua santa palavra. Obrigado por todos que estão aqui, Senhor. E aqueles que não vêm, o Senhor sabe o motivo de cada um, Senhor. Obrigado por tudo. E em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos agradecidos desde sempre. Amém. Amém. A gente vamos entrar na introdução do livro de Romanos, né? A gente vem sobre o argumento, né, apresentado por Paulo, né, nas cartas dos Romanos, né? Elas são bem complexas, né, sobre esse estudo, né, que exige bastante atenção para entender o que ele disse, né, e não o que gostaríamos de ouvir. Estudando assim, recebemos a grande recompensa de fortalecer a nossa fé, aumentar a nossa apreciação pela graça de Deus. E este é o primeiro de um série de artigos sobre Romanos, né? Um estudo prático em que procuramos entender os pontos principais da carta, nesses trechos, né? Faremos aplicações para estudar o nosso dia a dia. Então aqui a gente vamos ver sobre algumas coisas sobre esse livro de Romanos, né, que vai falar mais. Peguei alguma parte assim sobre a introdução. A gente vê que Paulo, né, ele nos dá algumas informações sobre a circuncisão da carta, e ele fala de plano para visitar Roma depois de terminar a sua viagem. A gente podemos ver aqui em Romanos capítulo 1, do versículo 10 a 15. Romanos capítulo 1, do versículo 10 ao 15, aqui fala: em todas as minhas orações, pedindo que em alguns momentos, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-lo, porque desejo muito de vê-los, a fim de repartir com vocês alguns dons espirituais, para que vocês sejam fortalecidos, e isto é, para que nós conselhemos uns aos outros por meio da fé. Tua a de vocês, a minha, que quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto, igualmente entre vocês, e assim como também tenho conseguido entre outros gentios, pois sou devedor tanto a grego como bárbaro, tanto a sábio como os insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Então aqui a gente vê o apóstolo Paulo, né, ele terminando uma das suas viagens, né, e ele descrevendo, né, esses irmãos sobre o desejo, né, de visitar a Roma e estar junto com esses irmãos, né? Porque aqui a gente vê que em Roma já tinha uma congregação, e essa congregação, na verdade, ele era gentia, né? Era de um povo gentil, e como que já estava lá uma igreja formada. Só que o apóstolo Paulo, ele conhecia isso e sabia que tinha outros irmãos por esse local, né? Mas o apóstolo Paulo, ele estava sempre fazendo as suas viagens, que era bem longe de Roma, e ele sempre falava de visitar esses irmãos, como ele fala aqui, né? Mas sempre o Espírito Santo convocava ele para outro lugar, né? Então aqui a gente podemos até imaginar sobre a aflição do apóstolo Paulo, né? Porque ele estava sempre falando de visitar esses irmãos e estar lá com eles, que nem ele fala aqui de participar, né? E aprender com esses irmãos e também ensinar junto com esses irmãos. Mas ele sempre falava isso e nunca vinha, né? Então isso é uma coisa muito chata, né? Para um irmão que está sempre falando de fazer uma coisa e acaba não fazendo, né? Muitas vezes a pessoa fala: eu vou estar com você, vou lá com você, vou fazer isso, me espera que eu vou aí, e nunca vou, né? Então, você imagina como é que ficava, né, a cabeça desses irmãos, né? Talvez eles não davam nem crédito mais, talvez quando o apóstolo Paulo falava de ir, mas só que a gente vê aqui o esforço do apóstolo Paulo de querer ir e o desejo muito forte de estar junto com esses irmãos em Roma.
Mas só que ele não ia porque o Espírito Santo sempre desviava ele para outros lugares, né? E o apóstolo Paulo, ele era mais importante para ele obedecer a quem? A Deus, né? Não o local que ele queria, né? Ou as pessoas, né? Porque na verdade ele era um servo de Cristo Jesus, né? Então aqui a gente podemos ver assim como ele mesmo dizia, né? O escravo de Cristo, não escravo, é aquele que não tem seu próprio desejo, né? Ele sempre está servindo ao seu Senhor, né? Então aqui ele fala sobre isso, né? De estar junto com esses irmãos, um desejo muito grande de estar lá em Roma. Mas a gente vê que isso demorava muito para acontecer, que ele era desviado para estar em outros lugares pelo Espírito Santo, né? Então aqui a gente podemos ver, né? Um desejo muito forte de você querer fazer alguma coisa, mas isso às vezes você não consegue ir porque é sempre impedido por alguma coisa, né? E aqui o apóstolo Paulo era impedido pelo próprio Espírito Santo, né? Sempre colocava ele em algum lugar. A gente vê que isso foi uma coisa assim bem profunda da vontade de Deus, porque o apóstolo Paulo ele pregou para vários lugares assim longe, né? Lugares pequenos. Então a gente vê assim que isso foi uma maneira da igreja crescer, né? Porque quando ele apareceu em Roma, a gente vê que lá em Roma era muita gente, vinha povo de tudo quanto é lugar. E aí a gente vê assim que ele ia ficar mais fixado lá, né? Talvez até a sua morte, talvez, né? Então era bem mais difícil. Então o importante era o Senhor usar ele em vários lugares longe, né? Então aqui a gente podemos aprender isso, né, com o apóstolo Paulo, né? A gente vê que o desejo dele era grande, né? O interessante aqui que seria que esses irmãos aqui, essa igreja estava praticamente já feita lá em Roma, mas era mais para o povo gentil, né? Porque a gente vemos que teve um imperador, acho que foi o imperador Cláudio, ele expulsou vários judeus. Esses judeus foi parar em Roma e depois parece que de 5 anos, né? Parece que ele cresceu, daí entrou outra pessoa no lugar dele, aí aqueles judeus poderiam sair de lá, de Roma, e voltar para Jerusalém, né? Então aqui a gente vê que teve essas situações, né? Então a gente vê que então lá em Roma, né? Foi uma igreja feita mais pelo povo gentil. Então aqui a gente podemos entender isso sobre essa carta do apóstolo Paulo, né? Sobre essa introdução, né? Então aqui a gente podemos dizer que Paulo, né? Nos dá algumas informações sobre as circuncisões da carta deles, né? Aqui que a gente vimos no capítulo, versículo 10 ao 15, né? Estava preparado para levar as ofertas da igreja de Macedônia e Acaia aos santos, necessitado em Jerusalém. Depois de visitar o Jerusalém, queria iniciar outras viagens para a Espanha, para algum tempo na Itália, ao caminho. Então a gente vê que ele fez muitas viagens, né? Aqui em Atos capítulo 15, versículo 22 ao 33, Romanos, né? 15, 22 ao 33. Romanos 15, do versículo 22 ao 33. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-lo, mas agora não tendo mais campo de atividade nestas regiões e desejando há muitos anos visitá-lo, penso em fazê-lo quanto em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-lo, em que vocês me encaminham para lá, depois de haver primeiro o desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem e de fato lhes são devedores, porque os gentios têm sido participados dos valores espirituais dos judeus. Deve também visitá-lo com bens materiais, tendo pois concluído isto e havendo-lhe consignado este fruto. Irei à Espanha, passando por aí, bem sei que a visitá-lo irei à plenitude das bênçãos de Cristo. Então aqui a gente vê sobre ações de apóstolo Paulo, né, que ele vai colocando sobre esses planos de viagem, está falando que já está indo para vários lugares, e depois o foco dele era ir para Roma. Então ele fala sobre essas ofertas que ele ia levando lá, que ele ia indo para Jerusalém, ia levando lá em Macedônia,
Mas ele fala que até o povo gentil também estava mandando as ofertas para lá e estava participando dessas ofertas ao santo lá, que ele estava com necessidade, né? Então aqui o apóstolo Paulo estava muito feliz para vendo a fé daquele povo gentil. Então ele está muito grato por isso, né? E ele está participando assim de ir nesse local, né? Tanto levando algumas ofertas, mas também de estar participando junto com essas pessoas, né? Então aqui ele fala que ele está fazendo essas viagens, talvez essas viagens já estejam acabando, e assim quando for necessário, ele estaria indo lá para Roma, né? Então aqui a gente vê sobre o trabalho do apóstolo Paulo, né? Que a gente vê que aqui quando a gente vê aqui no livro de Romanos, que fala que ele ficou por 3 meses lá em Grécia, eu acredito que ele escreveu essa carta para os romanos, mandando essa carta para o gentil, mas sem ele estar lá. Ele apenas escreveu, mas sem estar pessoalmente, porque a igreja já estava montada lá, já tinha pessoas servindo a Cristo, né? Então até quando ele ia aparecer lá, já ia encontrar pessoas servindo a Cristo, né? Então a gente já está uma coisa, de repente eu vim aqui, você membro aqui, mas a igreja já está pronta, né? As pessoas já estão servindo a Deus, tudo. Não é uma coisa que a pessoa pensa assim, vamos começar um trabalho ali e já começar do início, não. A gente veio apenas para participar, mas o trabalho já tem as pessoas no local, né? Era mais ou menos isso, né? Que o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta para os gentios, esse livro de Romano, então a gente vê que a igreja já estava feita e ele não estava pessoalmente, né? Mas ele sabia muito dos trabalhos lá para os irmãos fiéis que ele conhecia também, estava no local, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Que ele estava se preparando, né? Sobre todas essas coisas, né? Então aqui a gente vimos também do versículo 15, que a gente viu até a coisa do versículo 22 ao 33, capítulo 15. A gente lemos isso do versículo 22, agora eu vou ler até o 33, aqui do 30 para frente. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lute juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelo santo, isto para que pela vontade de Deus eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter alguns desejos na campanha de vocês, e Deus de paz seja com tudo a vocês. Amém. Então o apóstolo Paulo é que ele fala sobre a saída de Jerusalém e também fala para esses irmãos orar por ele, né, para que quando ele chega lá, que ele faça esse trabalho, né, que seja bem recebido, né. Então a gente vê que o apóstolo Paulo pede a oração desses irmãos fiéis, né, que ele vai lá e faça, né, o trabalho, para depois que ele possa também chegar até vocês, que seja lá em Roma, né. Então a gente vê que o apóstolo Paulo ele vem escrevendo sobre todas as coisas que estavam acontecendo com ele, sobre as suas viagens, sobre os acontecimentos, e também pedindo oração, né, pela sua vida, né, pelas coisas que ele ia fazer. Então a gente podemos ver, né, uma coisa assim bem importante sobre a família da fé, né, um pedindo oração para o outro e sempre um preocupado com o outro, né. A gente vê que naquela época era sempre através de carta, não seria que nem hoje, né, que você pega o celular, já manda uma mensagem no WhatsApp, já cai ali instantâneo. Talvez seria uma coisa assim mais demorada, né, e era com certeza, né, não tinha essa tecnologia de hoje, mas a gente vê sobre a importância das cartas, né, e essa carta que eles escrevem assim lá para Roma, a gente vê que uma coisa tão importante, uma coisa que vem de Deus, que ela serve para nós hoje, né? Que seria de nós sem essas cartas hoje, né? Também a gente vê que uma coisa que aconteceu naquela época, mas ela está aqui guardada, está servindo para nós, né? Que faz parte da igreja, né? Então a gente vê que isso é muito importante, né? Sobre a sabedoria de Deus, sobre a grandeza de Deus, né? Em nossas vidas. Então a gente vê que concluímos a Paulo, né? Sobre o escrito da carta durante o tempo citado que a gente vê esse Atos, né? A gente vê em Atos capítulo 2 e 3, a gente vê sobre que ele ficou 3 meses lá na Grécia, Atos capítulo 20, do versículo 2 ao 3. Talvez nesses 3 meses ele pode, acredito que ele escreveu também sobre essas coisas de Roma. É Atos capítulo 20, do versículo 2 ao 3. Cessando o túmulo, Paulo mandou chamar aos discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se, foi para a Macedônia, havendo atravessado aquela terra, fortalecendo
os discípulos com muitas exortações, dirigindo-se para a Grécia, aonde se demorou 3 meses, quando estava para embarcar rumo à Síria. Houve uma conspiração para 2 judeus contra ele, então decidiram voltar pela Macedônia. Então aqui a gente vê que o apóstolo Paulo, ele ficou 3 meses na Grécia, né? Durante esses 3 meses também ele também escreveu, né? A gente vê que ele também vai sempre falando sobre o seu trabalho, né? E aqui ele já está partindo para outro lugar, né? Então aqui a gente vê sobre essa introdução de como que mostrou. Eu peguei assim uma parte sobre o trabalho do apóstolo Paulo que ele foi feito, né? Eu peguei assim pouca parte de qualquer coisa. A gente viu uma parte importante do livro de Romanos, que a gente vamos estudar no livro, né? Que eu estou aqui mais na introdução, que seria como o Romanos ele vai apontar aqui, na verdade, sobre a nossa vida, né? Que como o apóstolo Paulo apontou para aqueles irmãos, serve para nós hoje, né? Como a gente depende de Deus, como somos dependentes do nosso Senhor Jesus Cristo, porque somos falhos, né? Então a gente vamos ver aqui em Romanos, vamos entender sobre esse ponto, né? Então Romanos é um livro de ensinamento profundo e rico. Nele Paulo mostra o problema de todos os homens. Então o apóstolo Paulo vai começar a mostrar os problemas das pessoas no livro de Romanos, né? Então aqui ele vai deixar bem claro que não há nenhum justo sequer, Romanos 3,10. Então ele deixa bem claro que não há nenhum justo sequer, né? Então a gente podemos ver que vai ser umas coisas assim importantes que a gente vamos aprender nesse livro aqui, ó. Em todas as minhas orações pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surjas uma oportunidade de visitá-los, né? Então aqui a gente podemos ver em Romanos, aqui eu li errado, versículo 3,10. Aqui fala, como está escrito, não há um justo sequer. Então ele deixa bem claro que não há nenhum justo sequer. Então todos nós somos merecedores da graça de Cristo, né? Que a gente vê que o único justo que o apóstolo Paulo aponta, que é Cristo Jesus. Então a gente olhando, pensando sobre isso também, a gente vai ver, né? Em Romanos 3,23 fala, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Romanos 3,23 fala que todos nós, todo ser humano, pecaram e merece da graça de Deus. Sabemos que todos nós, né, depende da misericórdia de Cristo Jesus em nossas vidas, né? Porque todos nós pecamos e somos falhos, né? Então a gente podemos ver sobre a nossa vida diante de Deus, como vamos se apresentar diante do Senhor com pecado. A gente vê que o Senhor, né, Ele perdoa nossos pecados e todos nós dependem da misericórdia de Deus, que no versículo mais para cima a gente vimos que não há nenhum justo sequer, né? Então Romanos 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos nós nós precisamos da graça de Deus e da misericórdia de Deus em nossas vidas, né? Então a gente vê que não tem para onde correr, né? Então a gente vimos isso em Romanos 3,23, né? Então a gente vê que em Romanos 6,23 fala sobre o salário do pecado, que é a morte, né? Então Romanos 6,23 fala que o salário do pecado é a morte. Significa o quê? Que todos nós que somos pecadores, né? Todos nós que fomos pecados, a gente tinha um salário. E qual é esse salário que nós tínhamos? Era a morte, né? Seria a perdição. Então todos nós tínhamos esse salário por causa do nosso pecado, que era a morte. Se tu não estava uma pessoa condenada, uma pessoa praticamente morta por causa do nosso pecado, então a gente não tinha nenhuma recuperação, mas a recuperação vem através de quem? De Cristo Jesus. Então é o que o apóstolo Paulo vai falando nesse livro de Romanos. Esse aqui ele fala tanto para judeus como para gentios. Então ele fala sobre o geral, né? Então a gente vê que no geral, no mundo inteiro, então todas as pessoas tinham esse salário, né, do pecado, que é a morte. Então todos nós um dia já estava morto, né, estava condenado. Então foi só pela misericórdia de Cristo, quando a gente reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador, quando a gente confessamos que Ele era o Filho de Deus, que a gente se batizou, que a gente tivemos esse perdão do pecado, né? Então antes disso, como é que nós estava morto, né? Por causa do nosso pecado. Então isso é uma coisa que é todos, né? Não tem ninguém melhor do que ninguém, e não tem como ninguém se orgulhar de alguma coisa aqui, porque na verdade todos nós estava perdido e condenado.
Então estava todos nós na mesma prateleira, né? Ninguém melhor do que ninguém, né? Então é só pela graça e pela misericórdia de Cristo. Então se é só pela graça e pela misericórdia de Cristo, então a gente devemos ficar felizes por isso, pela graça e misericórdia de Cristo. E então a gente podemos ver que não somos merecedores, mas a graça e a misericórdia de Cristo vem em nosso favor, né? Então aqui a gente também vê aqui Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12, que fala, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Então aqui fala que por um só homem veio o pecado, entrou o pecado no mundo, e o pecado veio através de uma só pessoa, e ficamos todos condenados, que seria Adão, né? E agora a gente podemos ver uma situação ao contrário, né? Uma coisa inversa, que por uma só pessoa, que foi Cristo Jesus, por um só homem veio a salvação e veio a nossa libertação. Então a gente podemos ver sobre esse contraste de um só homem que falhou diante de Deus, o pecado caiu por todos nós, estava sobre essa maldição do pecado, perdido, sem perdão, mas pelo um só homem, que é Cristo Jesus, Filho de Deus, que o próprio Deus teve misericórdia de nós, enviou seu Filho, e através de um só homem veio a nossa salvação e o nosso perdão. Então aqui a gente podemos analisar assim, sobre assim, uma diferença, assim, um desnível tão alto, né? Por causa de uma pessoa, todo mundo se perde e se condena, né? Por causa de uma pessoa falha, né? E agora a gente vê por causa de uma só pessoa que resolveu vir como Cordeiro de Deus e veio se entregar por cada um de nós, né? Derramar o seu sangue na cruz. Agora, por causa dessa pessoa, estamos todos nós salvos pela sua graça, sua misericórdia. Então aqui a gente podemos ficar muito felizes por isso, né? E devemos ser muito gratos a isso, e devemos também trabalhar, né? Para outras pessoas fazer parte dessa graça e dessa salvação, né? Então é por isso que o apóstolo Paulo estava doido para chegar em Roma, né? Porque ele sabia que ali tinha multidões de pessoas, mas ele estava indo para vários lugares antes, explicando onde ele estava, porque ele sabia que ali tinha muito trabalho para ele. Então ele estava preocupado de salvar o mais número de pessoas possível diante de Deus. Então ele estava querendo se entregar para isso, né? Salvar o mais número de pessoas possível, né? Então aqui a gente podemos ver sobre a importância disso, né? Então aqui a gente podemos analisar, né, sobre essa graça, essa misericórdia de Cristo, né? Uma pessoa só salvar o mundo inteiro, né? Isso só poderia ser o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, né? Que fala aqui em Romanos 5, 12, né? A morte passou por todos e por todos pecaram, né? Então a gente vê que a morte passou por todos nós, né? Todos nós mortos, todos nós pecaram, mas agora por causa de uma só pessoa, que é Jesus Cristo, temos a redenção e salvação, né? Então a gente podemos ver aqui, nós vamos aprender muito sobre o livro de Romanos, sobre essas coisas, né? Então aqui a gente podemos pensar, né? Mas a mensagem é esperançosa, não pessimista. Paulo descreve o Evangelho como o poder de Deus para a salvação de todos aquele que crê, né? Então aqui a gente está em Romanos, a gente vê aqui sobre Romanos 1, versículo 16, fala sobre esse poder do Evangelho. Romanos 1, versículo 16 aqui fala: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, né? Então aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro, né? Pois ele não envergonha do Evangelho, por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação, né? Então aqui a gente podemos analisar, né, sobre essa graça de Jesus Cristo, sobre o poder do Evangelho, né? Então a gente vê se o poder do Evangelho é o poder da salvação, né? Através do Evangelho que vamos reconhecer a Deus e ser salvo. Então será que a gente pode se envergonhar desse Evangelho? Da gente falar dele sobre outras pessoas, quando a gente está assim, num lugar assim meio crítico? Muitas vezes a pessoa pode ter até vergonha de querer que as outras pessoas saibam que ele é cristão, né? Então a gente vê que isso é uma coisa assim muito grave, porque aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro que ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Então é que ele coloca como Evangelho uma das coisas mais importantes na sua vida, né? Porque ele é o poder de Deus para a salvação. Então aqui a gente aprende muito sobre essas coisas valiosas, né? Sobre Romanos, né? Também aqui em Romanos capítulo 3, versículo 24, que fala: sendo justificado
gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então aqui deixa bem claro, né, Romanos 3:24, né, que os pecadores são justificados gratuitamente por sua graça, né? Então aqui a gente fala assim, somos justificados diante de Deus, somos que pela graça de Cristo Jesus, não é por mérito nosso, não é por causa que nós conseguimos isso, porque nós estamos fazendo alguma coisa por isso. De maneira nenhuma, essa justificação veio gratuitamente, vamos ser justificados pela graça de Deus, porque é Ele que colocou todas essas coisas, e a sabedoria, né, e o poder da salvação vem dele, né? Jamais algum homem poderia ter alguma instrução maravilhosa nesse sentido, né? Então, a gente podemos ver, se nós éramos pecadores, totalmente acabado, mas se vamos ser justificados diante de Deus, isso é gratuitamente pela graça de Deus. É uma coisa que a gente não tem como pagar, não tem como fazer nada, mas o Senhor vem e nos dá. Então a gente podemos ver sobre essa justificação que vem de Deus. A gente vê como o Senhor, Ele se preocupa com nós e Ele dá meio para a nossa salvação, né? A gente vê que isso é muito importante para a gente saber, né? E também aqui em Romanos 5, versículo 8, aqui fala assim, Romanos 5, versículo 8 fala: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, enquanto ainda éramos pecadores, né? Então aqui deixa bem claro aqui Deus, né? Mas Deus prova o seu próprio amor. Então a gente vê que Deus ele é amoroso, né? Ele é muito cheio de amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda era pecadores. Então quem fala que nós era inimigo de Deus, inimigo do Senhor, mas mesmo assim o Senhor enviou Cristo Jesus, né? Que nós era inimigo de Cristo por causa do nosso pecado, mas mesmo assim Cristo veio morrer por nós, para nos salvar, que nós era pecadores, né? Então aqui a gente podemos ver sobre isso, mas Deus, né, Ele prova o seu próprio amor, né, conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a gente vê que Deus dá essa aprovação, né, que Ele nos ama. Então essa aprovação que Deus nos ama é que é dando o seu próprio Filho a favor de nós, né? Qual de nós poderia dar o nosso filho, né, para salvar alguém ou ajudar alguém, assim, no sentido assim, de sacrificar o nosso filho, né? A gente vê que é muito difícil, né? Mas a gente vê que Deus fez isso por nós, né? Deus pegou aquilo que era mais importante para Ele, que era seu filho, e entregou seu filho para sofrer e morrer por cada um de nós. Então a gente vê que isso é uma prova de amor que Deus demonstrou para nós, né? E Deus precisa provar alguma coisa para nós? De maneira nenhuma, porque Deus é Deus, né? Mas a gente vê que Deus, Ele está sempre provando alguma coisa para nós, porque Ele sabe que nós somos fracos, nós somos, né, decaídos, né? Então Ele vai sempre demonstrando, porque olha, estou aqui, eu sou cheio de amor, sou poderoso, para a gente conseguir se levantar e olhar para Ele e a gente conseguir a salvação, porque se Ele deixar por nossa conta, nós vamos se perder, né? Então é por isso que Ele vem sempre mostrando alguma coisa para nós, né? Nas Escrituras, como Ele mostrou vários exemplos, né? Porque Ele sabe que nós não conseguimos, né? Então a gente vê que esse Deus que nós servimos, Ele só dá alegria para nós, né? Que Ele faz tudo para nos ajudar, né? Então a gente vê também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Então aqui a gente vê esse Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, de novo, né? Por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então a gente vê que temos a morte, né? Que é o nosso salário, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a gente vê que através de Cristo Jesus a gente tem a vida eterna, né? Porque Cristo é nosso Senhor e só Ele tem esse dom, né? De perdoar e nos resgatar, né? Então, se vamos ter a vida eterna, é por causa de Cristo Senhor, Jesus nosso Senhor, né? Que tem esse dom de perdoar nossos pecados e nos ativar para Ele, né? Quando a gente vê sobre uma pessoa morta, não é uma pessoa desativada, né? É desconectada com Deus, mas Deus tem esse poder, né? Através do seu Espírito Santo, de a gente se conectar com Ele, né? Então, tudo isso é através de a gente servir a Ele, né? Então, aqui a gente vê sobre essa grandeza, né? Que Deus nos dá, né? Que é muito importante. Então a gente vê sobre
a gente entender mais um pouquinho sobre esse pouco de introdução que a gente pega assim, sobre essas cartas ao Romano. Ela anima os santos nas suas batalhas diárias contra as tentações ou outras provações. Logo, muito mais agora sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos. Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, né? Então vamos ser salvos, né? Através da vida que há em Cristo Jesus, né? A gente vê que Jesus Cristo é vida, né? A gente vê Romanos 5, do versículo 9 ao 10. Romanos capítulo 5, do versículo 9 a 10. Logo, muito mais, agora sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, né? Então aqui a gente vê sobre esse poder e essa grandeza de Deus, né? Que deixa bem claro que é sobre essa justificação, né? Essa justificação da gente ter vida em Cristo Jesus seria por causa do seu sangue, né? Seu sangue que foi derramado e morto na cruz, né? Para nos perdoar, né? Então, através da morte de Jesus Cristo, ele derrubando o seu sangue, né? Ele deu essa justificação da gente ter acesso e ter perdão a ele, né? Então, o que a gente podemos ver sobre esse poder de Cristo, para a gente entender melhor, a gente podemos até pensar assim, sobre aquele cheque predatado, né? Que seria assim, ele é predatado porque não tem fundo, né? Não foi colocado o fundo, então você fica esperando, né? Chegar aquele dia para alguém chegar e pagar esse cheque para ele ter fundo, né? Então a gente vê que era uma dívida que a pessoa tinha, mas ainda não estava paga. Então a gente tinha essa dívida com Deus, não estava pago, né? A gente não tinha como pagar, a gente não tinha condições de pagar isso, né? Estava praticamente morto. Mas o Senhor sabe disso, então ele foi o testador. Então ele pagou isso com o quê? Com seu sangue, com sua morte. Então a gente vê que através do sangue de Jesus Cristo, fomos comprados por ele, a igreja de Cristo. Ela é dele porque ele pagou com seu sangue. Então a gente vê que a dívida que nós tínhamos diante de Deus, ela foi paga pela morte de Cristo e pelo seu sangue que foi derramado, né? Então ele foi o verdadeiro testador, né? Só ele poderia pagar essas coisas para nós, né? Então é que a gente podemos analisar sobre essa vitória de Cristo em nossas vidas, né? Então a gente podemos ver que Cristo, ele fez assim coisas espetaculares da nossa vida que a gente não tem como pagar, na verdade, né? Essas ricas bênçãos, né? Uma dívida assim que não tinha como pagar nunca por causa das condições de nossa que não dava, né? Então ele foi o testador disso, né? De todos nós. Então, muito mais que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida em meio de Jesus Cristo. Então, a gente podemos ver que nós vamos reinar junto com Cristo pelo meio de Jesus Cristo, né? Porque só Ele é capaz de nos capacitar por isso, né? Então, a gente vê ainda Romanos 5, versículo 17. Romanos 5, 17. Se a morte reinou pela ofensa de um por meio de um só, muito mais do que recebe abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, né? Então a gente podemos ver que vamos ter essa abundância, né? Essa abundância de vida, né? Na graça e do dom da justiça, né? Que vamos reinar na vida por meio de um só, a saber, que é Jesus Cristo, né? Então a gente vê que através de Jesus Cristo, né, vamos ter essa vida em abundância e vamos reinar com Ele no céu, né? Então a gente podemos ver que tudo isso foi por quê? Pela sua morte, né? Pela ofensa nossa que nós fizemos dele, Ele pagou por tudo isso. E agora vamos ter essa abundância da graça, da justiça de Deus que vai reinar em nossas vidas, né? Então aqui a gente vê que o apóstolo Paulo, ele coloca tudo isso no livro de Romanos, porque a gente vê que na verdade a gente vimos até como a igreja foi, ela foi só de gentil, depois quando foi liberada para os judeus voltar, e começou aquela mistura de judeus com gentil, aí começou sobre aquela coisa da graça e da lei, e começou aquela briga, aquela confusão, aquela coisa toda. Aí é quando o apóstolo Paulo chega nesse lugar, ele viu que o negócio estava pegando lá, né? Então ele teve que trabalhar muito para mostrar
que todo mundo dependia da graça, da misericórdia de Cristo, que era Ele que morreu, é Ele que nos deu vida. Então Ele vai colocando tudo isso para ver se fazia os judeus e os gentios se tornarem um só em Cristo Jesus, porque a gente vê que aqueles costumes que os judeus tinham, eles não queriam largar, que seria a lei de Moisés, aquelas coisas todas, e os gentios também, como já tinha aprendido as coisas lá com os apóstolos, que estava uma igreja assim mais para o lado da graça, mas só que os judeus achavam que estava certo também, não tinha os seus costumes, né? Mas a gente vê que através do trabalho do apóstolo Paulo ensinando que todos eles eram servos de Cristo Jesus e todas as coisas Jesus já tinha feito, né? Então a gente vê que existiu também muitos judeus fiéis que se rendeu a Cristo. Foi com dificuldade? Foi. Mas o importante, na verdade, é conseguir reconciliar, né? Então aqui a gente podemos ver sobre isso o livro de Romanos, né? Que é um livro assim que mostra assim, sobre muito trabalho, né? Que houve sobre o apóstolo Paulo lá, né? E esse trabalho ele foi feito, mas com bastante perseverança e bastante dureza, né? E eu acredito que ele era uma daquelas pessoas que fazia muita oração também para o Senhor estar com ele, né? Então o Espírito Santo estando com ele, porque é verdade, você vê aquele povo dividido, né? Um tem que fazer isso, outro aquilo, eu estou certo, está errado, então aquela confusão toda. Então a gente vê até quando juntaram aquelas pessoas, falava que lá na igreja de Corinto, um sou de Paulo, outro sou de Cefas, sou de Pedro, sou não sei de quem, e o apóstolo Paulo entra no meio, não, todo mundo é de Cristo Jesus, né? Ninguém é de ninguém, todos nós somos igual, né? Somos servos de Jesus Cristo, né? Então eles não eram nada. Então a gente podemos ver, né, como a confusão ela sempre existe, né? E é onde que a igreja tem que estar atenta para sempre focar o trabalho do Senhor Jesus Cristo, que seja sempre da maneira certa, né? Então a gente vê que Paulo afirma que todas as três pessoas divinas lutam para o nosso bem, o mesmo Espírito que intercede por nós. Então aqui a gente vê que o apóstolo Paulo, né, ele também afirma, né, sobre essas três pessoas divinas que lutam por nosso bem. Então ele está falando sobre Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, né? Então a gente podemos ver sobre Romanos 8, versículo 26 e 27. Romanos 8, versículo 26 a 27. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, como gemidos inexpressíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a morte do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Que fala sobre o Espírito Santo que trabalha por meio de nós, que nós não sabemos nem orar. Então a gente vê que é como um gemido, né, inexpressível, que o Espírito Santo leva a nossa oração a Deus. Então aqui a gente podemos ver sobre o Espírito Santo sempre trabalhando em nosso favor. Então aqui o apóstolo Paulo ele afirma, né, que todas essas três pessoas divinas, né, que lutam para o nosso bem, né, sobre o Espírito Santo que intercede por nós, né, e Cristo Jesus também intercede por nós, que continua falando no Romanos 8, versículo 34. Romanos 8, versículo 34 fala que os condena é Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então ele deixa bem claro quem é que nos condena, é Cristo Jesus. A gente vê que de maneira nenhuma, que ele morreu por nós. Se ele morreu por nós, quer dizer que ele não condena nós, mas o melhor é quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Então a gente vê que Cristo também intercede por nós, né? Então a gente vê que todas essas pessoas são a favor de nós. Então a gente podemos ver que se eles são a favor de nós, então significa que nós somos mais que vencedores. Se realmente somos fiéis a Cristo, somos mais que vencedores, porque temos Espírito Santo a nosso favor, temos Cristo Jesus, temos nosso Pai que é santo, né? Então a gente vê sobre aquela trindade santo, todo a favor de nós que estamos procurando servir a Ele. Então, será que estamos preocupados, né, por estar condenados sobre alguma coisa? De maneira nenhuma, somos mais que vencedores, né? Então, até nesse texto fala-se que não há altura, nem largura, nem profundidade que vai tirar nós do amor de Deus, né? Porque o amor de Deus, ele está superior a todas as coisas. Então, nada vai nos separar sobre o amor de Deus, né? Então, aqui a gente podemos ver, né,
A gente vê que se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Então a gente vê que Romanos 8:31 fala isso, né? Romanos 8, versículo 31. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então vamos deixar bem claro isso. A gente falamos sobre o Espírito Santo, falamos sobre Jesus Cristo, falamos sobre Deus também. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Ninguém. Então nós devemos ficar bem aliviados com todas essas coisas, né? E somos mais que vencedores por aqueles que nos amou, né? Então a gente podemos ver isso, né? Que Deus, Ele nos amou, né? De uma maneira bem profunda, né? Então a gente vê isso em Romanos 8, versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou, né? Então a gente vê que o Senhor, antes de nós amar a Deus, foi Ele que nos amou primeiro, né? E se Ele nos amou primeiro, Ele vai continuar sempre nos amando. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? Então aqui a gente vê que isso dá assim um alívio para a gente, né? Que vale a pena servir esse Deus maravilhoso que está sempre preocupado com cada um de nós, né? Então a gente vê que mesmo tratando de alguns fatos, né, complexos e difíceis de serem compreendidos pelos leitores, até hoje Paulo comunica a sua diferença total da sabedoria de Deus, né? Então aqui a gente podemos ver sobre a sabedoria de Deus. Romanos 11, versículo 33. Então a gente vê que o livro de Romanos é um livro bem completo, que vai tratando de várias coisas. Romanos 11, versículo 33, é que fala: ou profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, qual inexplicáveis são os seus juízos e qual insondáveis são os seus caminhos. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro, né, que não há como entender, né, sobre a profundidade, né, de Deus. A gente vê que Deus, ele é muito profundo em todas as suas coisas, né? Que a gente está falando de um Deus que criou o céu e a terra e o mar, as estrelas, né? Um Deus muito profundo. Então não temos como reconhecer a profundeza de Deus e nem a sua riqueza, porque Deus, ele é dono de tudo, né? Foi Deus que fez o céu, a terra, o mar, as criaturas, os animais, foi tudo Ele que fez. Então Ele é dono de tudo, né? Então não tem como se conhecer a riqueza de Deus também. E tanto a sabedoria de Deus, né? Então a gente vê que a sabedoria de Deus também, ela é muito profunda para nós. Não temos como conhecer sobre a sabedoria de Deus, né? Então a gente vê até tem um livro de Salmo, quando Davi era para escrever sobre a sabedoria de Deus, ele achou um absurdo, achou que não tinha como escrever sobre a sabedoria de Deus. Então ele foi falando sobre os membros, né, que se mexe, faz isso, faz aquilo, né? Que é uma coisa bem perfeita que Deus fez, né? Então ele foi olhando para as coisas que ele conseguia ver aqui e foi falando aqui, homem nenhum poderia fazer isso, né? Então eu até no shopping ontem eu vi uma coisa assim bem interessante. Eu vi uma pessoa com um braço mecânico e esse braço fazia isso e os dedos faziam assim, ó. Mas a gente vê que está bem longe da perfeição de Deus, né? A gente vê assim, que é como falar aquele contraste, né? Deus lá em cima e o ser humano aqui da terra que faz as coisas, mas uma cópia do Paraguai, né? Lá da China, bem ruim diante das coisas perfeitas que Deus faz, né? Então a gente vê que o homem, ele tem sabedoria para fazer várias coisas, mas ele não é capaz, né? Então a gente vê sobre esse conhecimento de Deus, né? Então uma coisa tão maravilhosa que é colocada aqui, tão profunda, que o apóstolo Paulo coloca, né? Que vamos olhar para isso, né? E confiar nisso, né? Então insondáveis são os seus juízos, né? Então a gente vê que o juízo de Deus, ele é tão perfeito que o apóstolo Paulo fala que a loucura de Deus, ela é mais do que a nossa sabedoria, né? Você imagine, né? Então isso significa que nós não somos nada diante de Deus, né? Isso é uma maneira de ele colocar, mas só que na verdade a gente vê que não existe loucura de Deus, né? Mas isso é uma maneira de dizer, se a loucura de Deus é mais sábia do que nós, imagina a sabedoria de Deus então. Então a gente vê que essas coisas, ele deixa que é inexplicável, né? Não tem como explicar essas coisas de Deus, né? E os seus caminhos, caminho de Deus, um caminho santo, puro, né? Então é uma coisa assim maravilhosa também, né? O caminho de Deus. Que Deus só faz aquilo que é santo, aquilo que é perfeito. O caminho dele é um caminho longe das coisas ruins, do pecado, né? E a gente vê que muitas vezes que as pessoas têm dificuldade de andar nesse caminho, né? É que a gente vê um mundo decaído, um mundo para baixo, né? Então a gente podemos analisar sobre essas coisas, né? Sobre essa oportunidade que a gente vê aqui, que o apóstolo Paulo coloca sobre todas essas coisas de Deus, né? Sobre a profundidade, riqueza, sabedoria, conhecimento, né? A gente vê como vai se escrever isso.
Não tem como escrever o juízo de Deus, como fala no Salmo, um juízo perfeito, verdadeiro, justo, né? Como se fosse assim um mel, né? Então a gente podemos ver, né? E seus caminhos, caminho santo. Então tudo que vem de Deus, ele é estritamente verdadeiro e puro. Então a gente vê que isso é muito maravilhoso, né? Como o apóstolo Paulo ele tenta consertar esses irmãos gentios e os irmãos judeus aqui no livro de Romanos, a gente vê que ele vai colocando toda essa perfeição de Deus e para as pessoas olhar para o Senhor Jesus Cristo, para as pessoas poder aprender a viver de uma maneira digna e santa, né? Então isso é muito bom para a gente ver, né? Então a gente podemos ver, né, como é costume nas cartas de Paulo, né, sobre os seus últimos capítulos de Romanos, né? Ele oferece diversas aplicações praticadas nos seus principais e apresentados, né? Reconhecimento à grandeza da graça salvadora de Deus, devemos nos conduzir como servos fiéis, mostrando reverência para com o Senhor e a bondade para com os outros homens, né? Então a gente podemos ver que a reverência do Senhor, a bondade de Deus é uma coisa assim que está sempre chamando-nos a nossa atenção, né? Então a gente vê que essa bondade de Deus também devemos ter com nós para a gente praticar com as outras pessoas, né? Então a gente vê que é isso que o apóstolo Paulo coloca para essas pessoas, né? Lá aqui a gente vê com um livro que a gente vê que ele conhece esses irmãos mais pela carta. Quando ele vai conhecer, quando a gente vai chegar lá, né, a gente vê que a carta foi escrita antes, e quando ele vai aparecer lá, ele já vai encontrar a igreja feita, né, mas ele vai trabalhar muito lá. Então a gente vê que ele demorou muito para chegar, mas é uma coisa que foi tudo feito pela vontade de Deus, né, que ele servia o Senhor e ele não desviava do caminho. Algum comentário para falar sobre essa introdução? A gente não entrou no livro capítulo 1, porque vai ser outro irmão que vai fazer. Me chama a atenção essa questão do Evangelho. Paulo inicia falando sobre o Evangelho e finaliza o livro de Romanos falando sobre o Evangelho. Quando a gente olha para o Sermão do Monte, a gente olha a dificuldade prática do Evangelho. A gente se depara e bate de frente com isso. Quando a gente olha para o livro de Romanos, a gente vê que não é só uma dificuldade prática, mas também às vezes de entendimento mesmo. Acho que o livro de Romanos, ele do Evangelho que Cristo nos traz também, ali pregando em vida, né, aqui na Terra, é humildade, porque conhecimento de Deus, como ele comentou, é algo que vai além da nossa capacidade, né, e mostra muitas das nossas limitações. Acho que Romanos é um dos livros mais difíceis das Escrituras, então traz essa humildade para a gente mostrar que não é só uma dificuldade prática, mas também uma dificuldade de entendimento mesmo. Como você fala assim, como o livro de Romanos, que às vezes tem uma dificuldade, eu já vi assim, não sei se vocês já ouviram alguém falar isso, mas eu já vi falar assim, alguns irmãos em Cristo mesmo falar assim, que Romanos ele tem 3 capítulos no livro de Romanos que ele acaba sendo difícil assim de dirigir, como é que fala? Digerir, né? Por ser tão difícil assim que é como se não consegue assim, para entender, né, as coisas, né? Então são 3 capítulos, né? Mas a gente vê assim, é aquela coisa, né, que vai exigir esforço de cada um e muita oração, né? Então a gente vê. Paulinho, se você permite, alguns versículos que você lê, não estou nem falando de estudar com detalhe, você corre os olhos assim, você já fica naquela coisa, né? Você leu Romanos 3:26, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí você para e pensa no versículo assim, bom, se a pessoa pecou, ela precisa de perdão, né? Não da glória de Deus. Ou seja, imagina, quem está nu precisa de roupa, né? Quem está desempregado precisa de um emprego, né? Você já pensa no oposto, né? Mas ele quer mostrar que o Evangelho é tão importante que é a glória de Deus. Quando Deus criou o universo, né? Todas as coisas, ele criou a luz, as trevas e tal, né? Ele separou aquela coisa das águas do mar e viu que era bom. Não falou que era a glória de Deus a criação, né? O homem foi o supra-sumo, assim dizer, da criação, né? Então a gente vê assim, nossa, pecou, carece da glória, e o perdão de Deus é tão grande, e a pessoa só vai ter dimensão disso quando estiver eternamente com Cristo, eu imagino, né? Na eternidade, ela vai ver o tamanho do que Deus fez por ele, né? Não é só uma questão de perdão, de tirar coisas da consciência, deixar a consciência pura, é a glória de Deus. Né? Você está ligado a Deus, coisa que o pecado afasta, né? É igual esse outro versículo do 6
6:23, né? Que diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado, quer dizer, o que você faz, você recebe por aquilo, né? Aí o que Deus dá não é porque você fez, é porque Deus próprio, na pessoa de Cristo, fez, não é? E os seus esforços é para você ser obediente a Deus e se manter, mas a obra salvadora foi feita por Cristo. Talvez aqui em Roma era muito difícil, né? As pessoas entendiam só na meritocracia, sei lá, né? Que é a coisa bem falada hoje, né? Não, eu estudei, eu sigo tal fulano, ciclano, então, né? Não, o salário do pecado é morte. A única coisa boa que vem para você é de Deus, e não depende do seu, é um dom, né? Não depende do seu esforço físico para alcançar isso. Então, por isso que eu falo que é um livro difícil às vezes, né? E Paulo também se caprichou aqui, né? Pelo Espírito Santo, né? Então, você lê rapidamente assim, fica esses dois, você tenta avaliar os dois lados, você fica meio lá, né? Eu acho isso tão importante assim, quando ele coloca muito assim, sobre a graça de Deus da sua misericórdia na vida das pessoas que pecam, porque eu acredito assim, que tem pessoas que ela entra assim, num estado assim, tão profundo por causa do seu pecado, assim, que ela se sente tão para baixo. Eu acho que até o inimigo que faz isso, que a pessoa ela acaba achando que ela não merece o perdão de Deus. Ela merece mais morrer e ir para o inferno mesmo. Eu falei, é lá meu lugar, porque eu sou muito ruim, já fiz muitas coisas desagradáveis, né? Muitas vezes ela começa a duvidar é como se estivesse duvidando, é o inimigo que faz isso, da misericórdia e da graça de Deus. Então isso aí é uma coisa que o inimigo trabalha muito no ouvido da pessoa. Fala, olha, você não merece isso, olha o que você já fez, vai apontando os pecados da pessoa, né? E a pessoa ela vai se afundando cada vez mais e acha que não é merecedor dessa graça da misericórdia de Cristo Jesus. E aqui o apóstolo Paulo ele vai falando, né, que é só Jesus Cristo que tem esse dom e essa graça, né, de nos perdoar, né? E ele fez tudo por isso, né? Então ele, não importa o que a pessoa fez. É que nem esse dia outro que eu estava lá, acho que a nossa família fomos lá, uma coisa, até foi na segunda vez, até o Lucas que estava dando estudo, ele até falou assim sobre Hitler, né? Que ele fez tanta coisa ruim, né? Que ele mesmo colocou assim, se ele tivesse assim, pedido perdão a Jesus Cristo, se arrependesse diante do Senhor, ele era perdoado com todos aqueles pecados. Isso aí ia ser uma confusão na cabeça das pessoas. Como é que um homem desse vai ser perdoado? Porque o Senhor perdoa, não importa o que a pessoa faz. O que é importante mesmo é a sinceridade da pessoa. Se a pessoa se arrepender e se entregar ao Senhor e falar assim, olha, eu me arrependo, me perdoa, a pessoa vai ser perdoada assim. A gente vê que até o estado de Davi também foi muito crítico, né, sobre as coisas que ele fez, mas ele reconheceu o perdão de Deus e não duvidou, o Senhor perdoou, né? Então é uma coisa assim importante, né? Porque muitas vezes a gente vamos encontrar pessoas assim com muita dificuldade, vai olhar para a sua vida, né, que fez muitas coisas ruins e vai achar que não merece o perdão. Mas esse perdão quem dá não é nós, né? É Deus. Se Ele perdoa, quem somos nós para querer entrar no meio e de repente falar, não, você não merece mesmo. Isso aí é como a gente estivesse condenando a gente mesmo também, né? Porque aí vai estar duvidando do perdão de Deus, né? Então é bem complicado, né?